Você sabe a diferença de por que usar um tucho mecânico, hidráulico? Ou por que às vezes a gente recomenda tucho mecânico ou tucho hidráulico? Então, não perca esse vídeo. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, hoje vamos um bate-papo rapidão, um tutorial sobre tucho hidráulico e tucho mecânico. Quais são as diferenças? É quase que plausível isso daí. Mas, será que eu posso, digamos, utilizar um comando em um tucho hidráulico quando o comando é mecânico? E vice-versa, ou seja, eu posso utilizar um comando hidráulico em um tucho mecânico ou um comando mecânico num tucho hidráulico. Vamos ver por que isso não pode acontecer, tá bom? Então, primeira coisa, vamos dar uma olhada o que seria um tucho hidráulico, né? Ele utiliza a pressão do óleo, que vem da veia, uma das veias principais, né? Ele enche uma câmara, né? Aqui. Ele vence uma válvula unidirecional, que é uma bolinha lá com uma mola embaixo. Ele entra aqui numa segunda câmara e a pressão de óleo vai subindo, né, o tucho, até o balancinho, ou que seja, bate no círculo base. Então, o que acontece? Essa pressão que o tucho faz assim, né, para cima, vamos até colocar uma setinha aqui, essa pressão que vai para cima, ela não pode ser maior a pressão, digamos, do círculo base do comando, porque o comando está fixo no cabeçote. Então, ele não pode vencer isso e também não pode vencer a força da mola, né? A mola tem uma carga inicial e que é muito, muito, muito superior, né, à pressão exercida aqui. Então, nesse momento, ele entende que as pressões estão equilibradas, ou seja, ele não vai para cima nem para subir o comando, nem para descer a válvula. Então, fecha essa esfera e aqui fica o óleo, né? Que, digamos, todo componente hidráulico, quando está sob pressão, ele se assemelha a um sólido. Se você pega uma seringa e enche com óleo, com água mesmo, você tampa o furo e tenta comprimir ela, você vai ver que ela se comporta como um sólido, você não consegue comprimir, né? Muito mais um óleo, né? Tanto que, por exemplo, se trava um amortecedor, né? Se as válvulas do amortecedor elas ficarem fechadas, ele fica sem amortecimento nenhum, fica como se fosse uma barra de aço mesmo comportamento. Então, isso que acontece, né? Isso seria no caso do balancinho. Veja que a distância, ou digamos assim, esse contato do círculo base com o rolete e da ponta do balancinho com a válvula é fundamental, né? Então, isso tem que estar de acordo, né? Vamos gravar isso para um comentário posterior, né? No caso do tucho plano, não é diferente, né? A gente tem aqui a entrada de óleo, né? Aqui tem digamos assim, a veia principal, o óleo adentra por essa câmara, vai um pistão que está na parte superior do tucho, né? Que vai fazer? Ele vence a valvulinha e ele carrega aqui. Então ele sobe aquele êmbolo, ou aquele pistãozinho, e o tucho vai subindo, né, até fazer contato com o círculo base do comando. Para baixo ele não pode ir porque ele tem a válvula e a mola, o mesmo sistema que esse daqui, né? Então, isso que faz com que o tucho, né, ele segure naquela medida e pronto. Por que se utiliza o tucho hidráulico? Porque ele te exime de ajustar a folga, né? O que seria isso? Quando o motor esquenta ou aquece, né, você tem vários materiais aqui. Você tem alumínio, você tem aço, né, cada um com suas diferenças, né, de dilatação. E além do mais, você tem junta no meio, né? Você tem torque aplicado. Então, é muito complexo você saber o que vai acontecer aqui com as dilatações, né? Que é a dilatação da válvula, cara, se a gente pegar a engenharia lá, a gente estuda a dilatação do aço, está na casa da centésima, se isso acontecer, né?
assim, com altíssimas temperaturas, na casa da centésima. Folga de válvula, a gente está na casa da décima, ou seja, 0,30, 0,20 contra 0,05. Né? E lembrando que o coeficiente de dilatação é proporcional à massa que você tem, ou seja, eu tenho uma haste de 5, dilata de um jeito, uma haste de 7, dilata de outro, uma haste de 10, dilata de outra forma, né? Porque volumétrico, proporcionalmente ao volume do material, da massa. Então, se a gente for pensar que a folga de válvula se dá por uma questão de dilatação, está errado. Por quê? Você tem alumínio, tem junta, tem aperto. Na hora que isso aquece, as dilatações são bem maiores que isso daí. Né? Se eu estiver errado, então por que quando você pega um Fusca ou um Opala, você ajusta a válvula em quente, ele fica batendo? Né? Por quê? Porque dilata muito mais da conta. Né? Então, não seria um X de dilatação. Há um segundo capítulo aí que a gente vai explicar agora. Geralmente, a folga de válvula ela se dá mais propriamente para deixar um filme de óleo entre o componente que está sendo como seguidor e o próprio componente que empurra. Né? Nesse caso, o comando que empurra e o seguidor. Né? Então, se estabelece uma folga de válvula e também por uma precisão de usinagem do comando. Com a vinda das máquinas CNC e máquinas mais precisas, e também conceito de usinagem, se conseguiu fazer círculos bases com uma excentricidade ou com um batimento praticamente na casa centesimal, né? 0,02 centésimos, 0,01 centésimo, 0, né? Ou quase isso. Então seria um círculo perfeito, sem batimento. Daí eu consigo colocar uma coisa aqui apoiada e a válvula vai estar sempre fechada. Né? Antigamente, isso talvez não era tão possível. Aí as folgas da máquina, a vibração, ela gerava uma certa excentricidade. Se eu colocasse o tucho hidráulico, ela ia copiar aquela deformidade e abrir a válvula quando eu não preciso. De fato, isso acontece quando você compra um comando, digamos, que é do mercado paralelo, não seguindo os padrões exatos de fábrica. Você instala o comando lá e a válvula fica aberta e você não sabe por quê. O motor não pega, ele falha, ele dá uma marcha lenta muito irregular e o motor fica fraco demais, não tem força, parece que não tem compressão. Justamente, se abrir a válvula no lugar indevido, a tua compressão some, né? Ou ela fica muito deficiente. Né? Então, com a vinda das máquinas mais específicas, foi possível realmente conseguir que se utilize o tucho hidráulico com total, digamos, efetividade. Então, ele realmente, a vantagem dele é que você se exime de ajustar válvulas. Né? Agora, isso também nos leva a um conceito bem legal. Por exemplo, eu pego um comando de válvula, né? Por que a gente tem que colocar o relógio comparador para medir o levante dele? Porque quando eu meço aqui e depois meço aqui, estou medindo errado, não estou medindo o círculo base. Eu estou medindo a rampa antifolga, né? Que ela ocupa um espaço no levante. Né? Então, provavelmente, por isso que tem diferença quando eu meço aqui, que é o círculo base puro, e aqui, onde eu tenho o máximo levante. Porque aqui nas laterais, né, eu tenho o que se chama rampa antifolga. Vou te explicar isso melhor. Se eu vejo, né, quando leio um comando, né, vou ter que a cada grau eu vou levantando um décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, né, e depois começa propriamente o perfil. Né. Então, isso daqui se chama rampa antifolga. Né. Então, o fabricante do comando, ele determinou que isso pode ser 0,30, 0,20, 0,10, que seja. 0,40, cada fabricante escolhe um tipo de rampa. Ele tem seu motivo, enfim. No tucho hidráulico, essa rampa é muito pequenininha. É só para dar um ajuste aqui e travar a válvula. Né? É muito pequena mesmo. Está na casa de 1 décimo e em um percentual bem pequeno. Né? Então, quando eu meço o comando, né, o preto seria um tucho hidráulico e o vermelho um tucho mecânico. Veja essas barrigas que tem na lateral. Se a gente passar o dedo no comando, a gente vai perceber. Né? É a rampa antifolga. Na hora de eu colocar o paquímetro aqui, depois
meço isso aqui, não estou medindo o círculo base aqui, estou medindo a rampa antifolga. Então, quando meço aqui, vou medir errado o levante. Mesma coisa para o hidráulico. É por isso que não se pode ou não se deve medir o comando, né, com paquímetro dessa forma. Né? Estou explicando tudo isso para a gente entender, né, por que esses processos. Né? Porque existe essa famosa rampa antifolga. E ela também, como é diferente, é por esse motivo que você não pode usar um comando mecânico no tucho hidráulico ou um tucho hidráulico no mecânico. Né? Não faz muito sentido. Né? Aqui você pode ter deformidades, né, que vão deixar a válvula aberta. Né? E aqui você, digamos, no tucho hidráulico, você tem que deixar praticamente sem folga, porque isso daqui é mínimo. Senão você vai estar perdendo o levante. Né? Já aconteceu muitas vezes que o cara monta o comando hidráulico com folga para transformar para mecânico e perde potência. 3, 4, 5 cavalos até. Né? Por quê? Porque ele tira levante. Né? Então, digamos, cada um no seu quadrado. Né? Quando é mecânico, monta mecânico respeitando a folga, e quando é hidráulico, monta hidráulico sem dor de cabeça. Ah, mas o tucho descarrega. Não. Qual que é o problema pelo qual o tucho descarrega? Quando eu tenho flutuação de válvula, ou seja, a pressão que a mola exerce aqui, né, por algum motivo no comando de válvulas ela fica inferior, então existe uma separação da válvula com relação ao tucho. A pressão de óleo entende aqui que houve um desajuste. Então abre a válvula aqui e entra carregando, só que o sistema está funcionando. E aí tem a famosa flutuação de válvula. Porque se fosse um problema do tucho, né, na hora que ele falha mecanicamente, ele fica batendo direto. De fato, quando eu atingo altas rotações, onde começa a ter flutuação de mola, não, flutuação de válvula, né, começa a ficar barulhento. Quando eu solto o pé, que abaixa a rotação, que ela para de flutuar, ele corrige e ele volta a funcionamento normal. Então nunca foi um problema do tucho. Ah, que o tucho hidráulico é ruim. Não é ruim. Ruim é a gente que não sabe fazer as contas e recomenda, digamos, usar o tucho hidráulico com uma mola fora da carga certa. Então, você ajustando a tua carga inicial devidamente, você pode usar qualquer tipo de comando hidráulico. 300 graus, com 14, 15, 16 milímetros de levante, não interessa. Não é esse o problema, não é o problema do tamanho do comando que vai definir se você tem que usar mecânico ou hidráulico. Né? É uma questão de você ter a carga de mola certa para o comando que você está empregando, que aí você resolve. Né? Então, isso é aplicável tanto no sistema de balancim quanto do tucho plano. A Ferrari, ela é tucho hidráulico, eu vi isso, né, no motor dela, né, e gira 10.500 giros. Ah, mas tem bomba externa, toda bobagem, porque se chegou óleo aqui, não é a pressão de óleo que vai fazer com que o tucho hidráulico trabalhe. Lembrando que ele precisa de essas pressões para a válvula aqui fechar e deixar o sistema em equilíbrio. Se eu tenho um desequilíbrio aqui, por mais que eu tenha uma bomba externa aqui, não vou resolver. Porque aqui a bomba ela faz com que o óleo chegue internamente e preenche isso aqui. Uma vez que preencheu, o que vai definir que o tucho funcione são essas pressões aqui. A pressão da mola e o contato do balancim ou do tucho plano com o círculo base do comando. Acabou. Né? Então, esse seria o motivo. Outro motivo pode ser uma deformação no círculo base. Né? Então, ele está com contato de repente, suponhamos que o círculo base ele tem uma deformidade aqui, né? Vamos fazer assim, né? Então, ele está em contato, né, nessa região aqui. Quando entra na deformidade, ele perde o contato. Aí ele entende que tem que corrigir, aí ele corrige, só que ele está em funcionamento. Aí volta a perder o contato e abre a válvula no lugar errado. Né? Então, é por isso que o tucho hidráulico, digamos, é mais exigente com a gente. Né? O comando para tucho hidráulico não é qualquer um que consegue fazer. Né? Tem que ter muita paciência, deixar tudo muito certinho para realmente o tucho hidráulico funcionar de acordo. Né? Bom, eu espero ter tirado as tuas dúvidas, né? E acompanha o canal, né? Porque esses tutoriais que a gente vai colocando, né, é justamente para te ajudar aí na tua escolha, né? E continua, né, sugerindo aí o que você gostaria, né, para a gente fazer essas explicações, tá bom? Aquele abraço e te vejo no próximo.